Nosso próximo exercício é o exercício na página 142, exercício de número 42. Ele diz: reduz as frações abaixo ao mesmo denominador comum. Bom, primeiro vamos lembrar, reduzir ao mesmo denominador é fazer com que criar frações equivalentes entre duas ou mais frações em que os denominadores são iguais. Por que é importante entender como que eu posso fazer para fazer os denominadores se tornarem iguais? Porque eu vou utilizar isso para comparar frações, para somar frações e para subtrair frações. Bom, o primeiro processo é calcular o mínimo múltiplo comum, ou o MMC. Se eu quero fazer com que os mínimos, que eu quero que os denominadores sejam iguais, então eu vou calcular o múltiplo entre os dois, um número comum entre eles. Eu tenho na letra A a fração 3/8 e 5/meio. Bom, 5/meios. Isso quer dizer que eu vou calcular o mínimo múltiplo comum dos valores 8 e 2. Nós passamos um risco e dividimos. Lembramos que só podemos dividir pelos números primos quando estamos calculando mínimo múltiplo comum. E sempre vamos começar do primeiro primo, o número 2, quando os valores que nós tivermos houver pelo menos um que seja par. Então, ficaremos com 8 dividido por 2, 4. 2 dividido por 2, 1. 4 dividido por 2, 2. O 1 já está pronto. 2 dividido por 2, 1. Concluímos quando chegamos no número 1. E agora ficamos com 2 vezes 2 vezes 2, ou 2 elevado a 3, que é a mesma coisa. Vamos multiplicar esses valores que nós encontramos. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Logo, o mínimo múltiplo comum entre os números 8 e 2 é o número 8. Esse número 8 será o denominador comum das nossas duas frações. Então, lá no denominador, o valor que fica embaixo da fração, nós iremos escrever o número 8. Precisamos também criar uma fração equivalente, então temos que fazer a parte do numerador. Como vamos fazer o numerador? Vamos pegar o valor do denominador que encontramos, o 8, dividimos pelo denominador que nós tínhamos antigo, 8, e multiplicamos pelo numerador, 3, para a primeira fração. Na segunda fração, nós fazemos o mesmo raciocínio. Dividimos o numerador que encontramos, 8, pelo denominador antigo, 2, e multiplicamos pelo numerador, 5. Então, ficaremos com 8 dividido por 8, 1. 1 vezes 3, 3. 8 dividido por 2, 4. 4 vezes 5, 20. Logo, as frações 3/8 e 5/meios é equivalente às frações 3/8, 20/8. Bom, essas são as frações com denominadores iguais. Na letra B, nós temos 3/4 e 1/6. Primeiro, vamos calcular o mínimo múltiplo comum dos denominadores, ou seja, dos números 4 e 6. Sempre que houver par, nós vamos iniciar sempre do número 2. E a partir do momento que não tivermos nenhum número par, tentamos os próximos números primos. Bom, 4 dividido por 2, 2. 6 dividido por 2, 3. 2 dividido por 2, 1. 3 não divide por 2 é exato, repete. O número 3 é um número primo, então só divide por ele mesmo. 3 dividido por 3, 1. Sabemos que concluímos o mínimo múltiplo comum quando chegamos nos números 1. Ficamos, então, com 2 vezes 2 vezes 3, ou 2 elevado a 2 vezes 3. Vamos multiplicar esses números que encontramos. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Logo, o mínimo múltiplo comum entre os números 4 e 6 é 12. Então, 12 será o denominador das frações. Bom, agora precisamos preencher o numerador. Faremos 12 dividido por 4, 3. 3 vezes 3, 9. 12 dividido por 6, 2. 2 vezes 1, 2.
Então, as frações 3/4 e 1/6 são equivalentes às frações 9 dozeavos e 2 dozeavos, que têm o mesmo denominador. Na letra C, nós temos as frações 1/5, 3/5. Bom, nós temos duas frações. Os denominadores delas são os números 3 e o número 5. Então, vamos calcular o mínimo múltiplo comum desses valores. Escrevemos o 3 e o 5, passamos um risco. Não podemos usar o 2 porque não tem número par. Vamos para o próximo número primo, número 3. 3 dividido por 3 é 1. 5 não divide por 3 é exato. Repetimos o 5. 5 nós sabemos que é um número primo. Logo, ele só pode ser divisível pelo próprio número 5. 5 dividido por 5 é 1. Sabemos que o mínimo múltiplo acabou quando chegamos nos números 1. E multiplicamos os valores que encontramos. 3 vezes 5, 15. Logo, o mínimo múltiplo comum entre os números 3 e 5 é 15. 15 será o nosso denominador. Para preencher o numerador, nós iremos pegar o denominador antigo, o denominador novo que nós encontramos, dividir pelo antigo e multiplicar pelo numerador. O mesmo processo para as duas frações. Então, ficaremos com 15 dividido por 3, 5. 5 vezes 1, 5. 15 dividido por 5, 3. 3 vezes 3, 9. Logo, a fração equivalente a 1/3 será 5 quinzeavos. E a fração equivalente a 3/5 será 9 quinzeavos. Ambas frações com o mesmo denominador. Na letra D, nós temos 5 nono e 2 sétimo. Os denominadores são 9 e 7. Vamos calcular o mínimo múltiplo deles. Escrevemos o 9 e o 7, passamos um risco e iniciamos a divisão por números primos. O número 2 não pode ser utilizado porque não temos nenhum valor par. O número 3 será o próximo. 9 dividido por 3, 3. 7 não divide por 3 exato. Então, repetimos. 3 dividido por 3, 1. Repetimos o 7. O 7 é um número primo, só pode ser divisível por ele mesmo. 7 dividido por 7, 1. Sabemos que o mínimo múltiplo acabou, porque chegamos nos números 1. Encontramos, então, 3 vezes 3 vezes 7, ou 3 ao quadrado vezes 7. Multiplicamos os valores que encontramos. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 7, 63. Logo, o mínimo múltiplo comum entre os números 9 e 7 é o número 63. Agora podemos calcular o numerador, já que o denominador é o valor que encontramos, 63. Dividimos o nosso denominador que encontramos pelo denominador antigo da fração e multiplicamos pelo seu numerador. Então, ficaremos com 63 dividido por 9, que é 7, vezes 5, 35. 63 dividido por 7 é 9, e 9 vezes 2, 18. Então, a fração 5 nonos é equivalente à fração 35/63avos. E a fração 2 sétimos ela é equivalente à fração 18/63avos. Ambas as frações possuem o mesmo denominador. Vamos agora para o nosso próximo exercício. O exercício 43, ele vai dizer: reduza as frações ao mesmo denominador e coloque-as em ordem crescente. Bom, além de fazer com que todas as frações tenham o mesmo denominador, você terá que comparar elas, quem é maior e quem é menor. Bom, para fazer essa comparação, vamos calcular primeiro as frações equivalentes a ela com o mesmo denominador. Na letra A, nossa primeira fração é um número misto. Nós temos 3 inteiros e 1 meio. E o nosso segundo valor será 1 inteiro, 5/6, ou 5/6. Bom,
Nessas duas frações, nós temos números mistos inicialmente. Primeiro, vamos transformá-las em frações impróprias. Como nós podemos fazer isso? Para fazer a fração, o número misto, 3 inteiro, 1 meio, virar uma fração imprópria, vamos repetir o denominador, então vamos repetir o 2. E para preencher o numerador, nós fazemos o seguinte processo: multiplicamos o denominador pela parte inteira e somamos com o numerador. Então, ficamos com 2 vezes 3, 6, 6 mais 1, 7. Agora, podemos fazer o mesmo processo com a nossa segunda fração. 1 inteiro, 5 sexto. Repetimos o denominador. O denominador da segunda fração é o número 6. E para preencher o numerador, fazemos 6 vezes 1, 6. 6 mais 5, 11. Então, agora ficamos com duas frações impróprias. 7 meio e 11 sexto. Bom, primeiro vamos reduzir ao mesmo denominador, calculando o mínimo múltiplo comum desses valores, 2 e 6. Sabemos que sempre que temos um par, temos que dividir pelo primeiro número primo, que é o número 2. 6 dividido por 2, 2 dividido por 2, 1, e 6 dividido por 2, 3. 3 é um primo, portanto, ele só divide por ele mesmo. 3 dividido por 3, 1. Sabemos que terminamos o cálculo do mínimo múltiplo comum quando chegamos no número 1. Então, ficamos com 2 vezes 3, que é 6. Logo, o denominador será 6. Para preencher o numerador de cada uma das frações, nós dividimos os denominadores e multiplicamos a resposta pelo numerador. Então, a primeira fração nós fazemos 6 dividido por 2, 3. 3 vezes 7, 21. 6 dividido por 6, 1. 1 vezes 11, 11. Logo, a fração 7 sobre 2 é equivalente à fração 21 sobre 6. E a fração 11 sobre 6 é equivalente à mesma fração, 11 sobre 6. Ele pediu para escrever em ordem. Bom, vamos ver que quando temos dois denominadores iguais, analisamos os numeradores. Quem tem um numerador maior, quem tem um numerador menor. Então, 21 é maior do que 11. Logo, a fração 1 inteiro, 5 sexto, ela é menor do que a fração 3 inteiro, 1 meio. Então, ficamos com 1, 5 sexto, menor do que 3 sobre 1 meio. Na letra B, nós temos as frações 2 sexto e 7 quarto. Primeiro, iremos calcular o mínimo múltiplo comum entre os valores 6 e 4. Dividimos os valores por 2. 6 dividido por 2, 3. 4 dividido por 2, 2. 3 dividido por 2, não divide, repete. 2 dividido por 2, 1. 3 só divide por 3, é 1. Sabemos que concluímos o mínimo múltiplo comum quando chegamos nos valores 1. Então, temos 2 vezes 2 vezes 3, ou 2 ao quadrado vezes 3. Multiplicando os valores, nós temos que 2 vezes 2 é 4, e 4 vezes 3, 12. Logo, o mínimo múltiplo comum entre 6 e 4 são 12, é o número 12, que será os nossos denominadores. Agora, nós iremos preencher o numerador. Primeiro, dividimos os denominadores e multiplicamos o numerador. 12 dividido por 6 é 2. 2 vezes 2, 4. 12 dividido por 4, 3. 3 vezes 7, 21. Logo, a fração que tem o numerador 21 é maior do que a que tem o numerador 4. Como ele quer em ordem crescente, do menor para o maior, então primeiro temos que colocar a fração 4 sobre 12, que representa mesmo que 2 sobre 6. Ela aparece primeiro. E ela é menor do que a segunda fração, que representa 21 sobre 12 ou 7 sobre 4. Na letra C, nós temos um número misto. 3 inteiro, 1 quinto, e 2 inteiro, 3 quarto e 1 meio.
A terceira fração, ela já está em seu modo fracionário. Então, vamos fazer com que os dois números mistos se transformem também em fração. Bom, primeiro número misto tem um denominador 5. Então, vamos repetir o denominador. Para preencher o numerador, nós multiplicamos 5 vezes 3, 15. 15 mais 1, 16. Então, ficamos com a fração 16 quinto. O próximo número misto, nós também repetimos o denominador, 4. E para preencher o numerador, 4 vezes 2, 8. 8 vezes 8 mais 3, 11. Então, ficaremos com as frações 16 quinto, 11 quarto e 1 meio. Precisamos calcular o mínimo múltiplo comum dos denominadores, 5, 4 e 2. 5 dividido por 2, não divide, repete. 4 dividido por 2, 2. 2 dividido por 2, 1. 5 não divide por 2, repete. 2 dividido por 2, 1. E 1 já está pronto. 5 é um número primo, só divide por 5, 1. Sabemos que concluímos quando chegamos no número 1 e ficamos com 2 vezes 2 vezes 5 ou 2 ao quadrado vezes 5. Multiplicando os valores, nós temos que 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, 20. Logo, o mínimo múltiplo comum é 20. Para preencher os numeradores, dividimos os denominadores. Aliás, para preencher o numerador, dividimos os denominadores e multiplicamos o numerador. 20 dividido por 5, 4. 4 vezes 16, 64. 20 dividido por 4, 5. 5 vezes 11, 55. 20 dividido por 4, 5. Aliás, 20 dividido por 2, 10. 10 vezes 1, 10. Logo, a fração 16 sobre 5 é equivalente a 64 sobre 20. A fração 11 sobre 4 é equivalente a 55 sobre 20. A fração 1 sobre 2 é equivalente à fração 10 sobre 20. Vamos escrevê-las agora da menor para a maior. Então, ficamos que a primeira é a fração 10 sobre 20, que é representada por 1 sobre 2. Depois nós temos 55 sobre 20, que é representada pelo número misto 2 inteiro, 3 quarto. E por último, nós temos a maior fração, 64 sobre 20, que é representada pelo número misto 3, 1 quinto. Bom, vamos agora para o nosso próximo valor. Na letra D, nós temos inicialmente o número misto, 3 inteiro, 2 sobre 5 e a fração 1 terço. Bom, vamos observar que nós primeiro precisamos transformar esse número misto em uma fração. Repetimos o denominador, que é 5, e multiplicamos. 5 vezes 3, 15. 15 mais 2, 17. Então, ficamos com as frações 17 quinto e 1 terço. Precisamos calcular o mínimo múltiplo comum dos números 5 e 3. Nós já fizemos esse cálculo, então nós já saberíamos que era o número 15. Por quê? 5 não divide por 3, repete. 3 dividido por 3 é 1. 5 por ser um número primo só divide por 5. Ficamos com 3 vezes 5, 15. Então, o denominador será 15 e agora vamos preencher o numerador. 15 dividido por 5, 3. 3 vezes 17, 51. 5 dividido por 3, 15, aliás, dividido por 3, 5. 5 vezes 1, 5. Ficamos, então, com a fração 17 quinto, equivalente a 51 quinzeavos, e 1 terço, equivalente a 5 quinzeavos. Bom, logo, a fração que tem um numerador 51 é maior do que a fração que tem um numerador 5. Escrevendo do menor para o maior, de acordo com as frações equivalentes, ficaremos com 1 terço menor do que 3 inteiro, 2 quintos. E vamos para a letra E. Na letra E, nós temos o número inteiro 1, a fração 1 meio, 1 quarto, 1 oitavo. Bom,
Observe que o primeiro valor, 1, ele não tem denominador. Então, vamos fazer um denominador para ele. Sempre que vamos fazer um denominador para um número que não tem, que é um número natural, nós iremos colocar como denominador, sempre, sem exceção, o número 1. Então, ficamos com os denominadores 1, 2, 4 e 8. Não é necessário calcular o mínimo múltiplo comum do número 1, porque observe nos outros exercícios que quando chegamos no número 1, paramos o cálculo. Calculamos apenas o mínimo múltiplo comum dos demais valores, ou seja, do 2, do 4 e do 8. Dividimos por 2, 2 dividido por 2, 1, 4 dividido por 2, 2, 8 dividido por 2, 4, 2 dividido por 2, 1, 4 dividido por 2, 2 e 2 dividido por 2, 1. Ficamos, então, com 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. Logo, o mínimo será 8 para as nossas 4 frações. Agora, vamos preencher o numerador. Ficaremos com 8 dividido por 1, 8. 8 vezes 1, 8. 8 dividido por 2, 4. 4 vezes 1, 4. 8 dividido por 4, 2. 2 vezes 1, 2. 8 dividido por 8, 1. 1 vezes 1, 1. Então, nós temos que 1 é equivalente a 8 sobre 8. 1 terço, 1 meio é equivalente a 4 sobre 8, ou 4 oitavo. 1 quarto é equivalente a 2 oitavo. 1 oitavo é equivalente ao próprio 1 oitavo. Bom, se todos os denominadores são iguais, basta analisarmos os numeradores. Então, nós temos que a ordem do menor para o maior, observando o numerador, será 1 oitavo, é menor do que 1 quarto, que é menor do que 1 meio, que é menor do que 1. Vamos agora para o nosso próximo exercício, o exercício de número 44. O exercício ele diz: reduza ao menor denominador comum, ou seja, vamos reduzi-lo ao mesmo denominador. Na letra A, nós temos as frações 1 meio, 1 terço e 1 quarto. Então, vamos calcular o mínimo múltiplo comum de 2, 3 e 4. 2 dividido por 2, 1. 3 não divide por 2, repete. 4 dividido por 2, 2. 2 dividido por 2, 1. O 3 não divide por 2, repete. O 1, como já está pronto, basta repetir. 3 dividido por 3 é 1. Então, ficamos com 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. O denominador será 12. 12 dividido por 2, 6. 6 vezes 1, 6. 12 dividido por 3, 4. 4 vezes 1, 4. 12 dividido por 4, 3. 3 vezes 1, 3. Então, nós temos que 1 meio equivale a 3, 12, 6 dozeavos. 1 terço equivale a 4 dozeavos. 1 quarto equivale a 3 dozeavos. Na letra B, nós temos as frações 3 quinto, 2 sexto e 1 terço. Vamos calcular o mínimo múltiplo comum dos denominadores. 5, 6 e 12. 5 não divide por 2, repete. 6 dividido por 2, 3. 12 dividido por 2, 12 dividido por 2, 6. 5 não divide por 2, repete. 3 não divide por 2, repete. 6 dividido por 2, 3. 5 não divide por 3, repete. 3 dividido por 3, 1. 3 dividido por 3, 1. 5 dividido por 5, 1. Chegamos aos números 1. Agora basta multiplicar. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 5, 60. Logo, o denominador será 60. 60 dividido por 5, nós temos 12. E 12 vezes 3, 36.
12, 60, dividido por 6, 10. 10 vezes 2, 20. 60 dividido por 12, 5. 5 vezes 1, 5. Então, temos 3 quintos equivalente a 36 sessentavos, 2 sextos equivalente a 20 sessentavos, 1 dozeavos equivalente a 5 sessentavos. Na letra C, nós temos as frações 5 meios, 1 quarto e 3 quintos. Vamos calcular o mínimo múltiplo comum dos nossos denominadores. Ficamos, então, com 2, 4 e 5, dividido por 2. 2 dividido por 2, 1. 4 dividido por 2, 2. 5 não divide, repete. 1 já está pronto, repete. 2 dividido por 2, 1. 5 não divide por 2, repete. 5 dividido por 5, 1. Ficamos, então, com 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, 20. 20 será o nosso novo denominador. 20 dividido por 2, 10. 10 vezes 5, 50. 20 dividido por 4, 5. 5 vezes 1, 5. 20 dividido por 5, 4. 4 vezes 3, 12. Logo, nós temos que 5 sobre meio, ou sobre 2, equivale a 50 vinteavos. 1 quarto equivale a 5 vinteavos. 3 quintos equivale a 12 vinteavos. E vamos agora para a letra D do nosso exercício. Nós temos a primeira fração 3 quartos, 5 sexto e 7 décimo. Vamos calcular o mínimo múltiplo comum dos denominadores. 4 dividido por 2, 2. 6 dividido por 2, 3. 10 dividido por 2, 5. 2 dividido por 2, 1. 3 não divide por 2, repete. 5 não divide por 2, repete. Bom, 3 dividido por 3, 1. O 1 do 2, do 4 só repete. 5 não divide por 3, repete. 5 dividido por 5, 1. Ficamos, então, com 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. E 12 vezes 5, 60. Logo, os denominadores serão 60. 60 dividido por 4 vezes 3, 45. 60 dividido por 6 vezes 5, 50. 60 dividido por 10 vezes 7, 42. Logo, nós temos que a fração 3 quartos equivale a 45 sessentavos, 5 sextos equivale a 50 sessentavos, 7 décimo equivale a 42 sessentavos. Na letra E, nós temos as frações 4 sobre 3 e 5 sobre 3 sobre 5. Nós temos que calcular o mínimo múltiplo comum entre 3 e 5. Nós já fizemos esse cálculo 2 vezes em exercícios anteriores. Então, nós já sabemos que o valor é 15. 15 dividido por 3, 5, vezes 2, 20. 15 dividido por 5, 3, vezes 3, 9. Então, ficamos que a fração 4 terços equivale a 20 quinzeavos. E 3 quintos equivale a 9 quinzeavos. Na letra E, nós temos as frações 4 sobre 7 e 5 sobre 11. Calculando o mínimo múltiplo comum de 7 e 11, dividimos 7 por 7, 1. 11 não divide por 7, repete. 1 repete. 11 dividido por 11, 1. Ficamos com 7 vezes 11, 77. 77 dividido por 7, 11. 11 vezes 4, 44. 77 dividido por 11, 7. 7 vezes 5, 35. Então, a fração 5 sétimo equivale a 44 77avos. E a fração 5 onzeavos equivale à fração 35 77avos. No próximo vídeo, nós concluiremos a correção dos nossos exercícios.